Volkswagen Passat CC, um clássico da Volkswagen, na opinião de muitos, um dos Volkswagens mais bonitos de todos os tempos. Na minha opinião também. Poucos carros eu lembro da marca que tem essa identidade visual e, além de tudo, essa pegada atemporal. Estamos falando aqui de um desenho elaborado lá em 2008, 2009 e em 2024 ele ainda permanece muito bonito. E, sendo assim, né, para quem não sabe, ele não é simplesmente um sedã médio, é um carro clássico da Volkswagen, é um carro que tem algumas diferenças de concepção em relação a outros carros. Eu vejo o pessoal comparando muito aí ele com Jetta, com carros de categoria inferior. Aqui não, aqui é um carro muito bem construído, de concepção bem elaborada, ou seja, um carro literalmente premium, só que com o símbolo da Volkswagen. Então tudo que tinha de melhor na época foi colocado aqui. Então temos construção bem elaborada, temos um nível de segurança altíssimo, qualidade dos materiais, equipamentos, tudo era de primeira, ou seja, topo no máximo de tecnologia que poderia ser oferecido. Aqui temos motor V6, né? E pessoal, não briguem, tá? A própria Volkswagen coloca a nomenclatura V6 neste carro aqui nessa época. Sabemos que é um VR6, o VR6, para quem não sabe, é aquele 6 cilindros que ele tem um envezamento de 15 graus. Então, é um envezamento menor aí em relação a outros 6 cilindros do mercado, mas, mercadologicamente, a própria marca o chama de V6 aqui no Passat. Então, quem fica discutindo aí por besteira, enfim, não leva a lugar nenhum, tá? E originalmente, nós que gostamos, entendemos, sabemos que é um VR6 aqui no capô justamente por conta do ângulo de envezamento das bancadas de cilindro, certo? Dito isso, motor de 300 cavalos, injeção direta, acoplado a um câmbio de dupla embreagem, o DQ250. Aqui a gente não tem aquele problema de mecatrônica porque é um conjunto banhado em óleo e que o torna muito confiável, desde que as manutenções sejam realizadas corretamente. O que é manutenção correta? Trocar óleo de forma preventiva a cada determinada quilometragem. Aqui não temos somente tração dianteira, mas temos também tração traseira, né? Então é um carro que tem tração nas quatro. Predominantemente ele funciona com um comportamento mais dianteiro e em situações de maior performance, aderência, subida, descida, curvas, é acionado também a tração traseira. É o famoso sistema Haldex, que é muito utilizado também em vários outros carros do grupo Volkswagen, geralmente em carros com proposta premium, né, com carros mais sofisticados da marca. E, continuando aqui, né, vamos para o interior, um carro que não tem as colunas, é muito legal isso, muito chique, esse carro aqui. E percebemos aqui um nível altíssimo de acabamento, né? Então, mesmo a gente considerando aqui 2024, já são quase 15 anos aí depois do lançamento desse carro, a gente percebe a qualidade construtiva, os bancos são bem confortáveis, até mesmo comparando, tá, com outros carros da Volkswagen que a gente tem contato aqui semanalmente. Este carro aqui é muito mais confortável, muito mais bem construído, tá? Isso mesmo considerando toda a diferença de idade. Então é assim, um carro diferente de ser conduzido. Ah, Rafael, mas caramba, hoje 300 cavalos não é tanta coisa assim para quem gosta de performance. Concordo com você, mas aqui a gente está falando de motor aspirado, né? Ainda assim, muito eficiente, muito rápido, principalmente na arrancada. Esse carro tem launch control, então se você aciona o launch control no modo Sport, você tem uma arrancada aí de 5 segundos e meio, 6 segundos, o que é muito legal e que pula na frente de muitos outros carros, até com mais potência do que ele. Certo? Quesito manutenção também é outra vantagem em relação aos motores menores aí, 2.0 turbo, por exemplo, a linha TSI, que é sempre colocada em pauta aí por conta da comparação de desempenho. Aqui a gente tem o 6 cilindros, é mais bruto, então ele dá menos manutenção, sim. Não estou dizendo que é barato, mas aqui a coisa dura muito mais, tá? Então é um carro mais durável, é um carro mais robusto de mecânica. Tem pouquíssimos problemas recorrentes aí nessa plataforma e o torna, sim, e isso mostra o quanto o conjunto inteiro aqui é sofisticado, certo? E até mesmo a idade já fala por si só, diferente dos TSI lá da mesma época, 2009, 2010, que
eles envelhecem com bastante manutenção recorrente, algumas coisas advindas de problemas realmente crônicos e de durabilidade, o que não acontece aqui neste motor VR6, certo? Mostrando mais um pouquinho do carro, essa versão é R-Line, ela tem um pacote de opcionais legal, não é o mais completo de todos, esse aqui não tem teto solar, mas tem ACC, tem auxiliar de frenagem, e não tem também o som Dyne Audio, mas eu vou deixar um elogio. O sistema de som desse carro aqui é muito bom. Já vi carro com sistema de som assinado que é até um pouquinho mais fraco do que esse aqui. O interior do carro é super confortável, como eu já tinha dito, né? Super completo. A empunhadura de volante é bem legal. Os bancos são muito confortáveis. A posição de dirigir não é das mais baixas, ela lembra realmente um Passat sedã, claro, né? A gente está falando da mesma plataforma aqui. Mas ainda assim ele entrega aquela questão de luxo com certa esportividade. Comparando, tá, o desempenho que todo mundo gosta hoje em dia, né? Putz, Passat CC, vou comprar um V6, né, um VR6 para ficar tomando sufoco de 2.0 turbo. Infelizmente, coisas da evolução, né, pessoal? Imagine um 6 cilindros turbinado com injeção direta, seria absurdo também. Aqui nós temos um 6 cilindros aspirado, que entrega muito pela idade do projeto e que ainda hoje é um espetáculo para quem gosta de carro. E falando de custo de manutenção, é um carro que não é barato de manter, é um carro premium, entretanto é um carro muito durável. Tá? Alguns pontos negativos dele, na minha opinião, em relação à usabilidade, para quem pega trânsito muito travado, é o consumo, mas eu não diria que isso é um ponto negativo, mas sim uma característica de um motor 6 cilindros, ainda que não é dos mais gastões, quando a gente compara com alguns outros também 6 cilindros. A frente dele é muito baixa, então pega bastante, tá? Esse bigodinho aqui em valeta, saída de garagem, então tem que tomar muito cuidado. Mas no restante não tem muito o que falar, tá? O carro é espetacular, o carro é bem construído, é rígido. Essa unidade aqui inclusive é blindada e até passando para vocês o raciocínio, né? Por que tem tanto Passat CC blindado? Pessoal, carro de alta categoria, carro de diretoria, carro de quem tem um patrimônio alto a zelar, ou quem é uma pessoa de alta visibilidade, é muito caro quando é novo, né? E o Passat, ele era esse carro. Hoje em dia o público já é outro, né? O público não liga para a blindagem, o público não tem todo esse cuidado e toda essa visibilidade que tinha o primeiro dono do carro lá. Então a gente estava falando lá de pessoas que tinham patamar alto aí de grana, de visibilidade, enfim, políticos, mega empresários. Hoje não, hoje esse carro está mais barato e está na mão do pessoal que está pegando ele já com 10, 12 anos de uso, ou seja, o público é totalmente diferente. Não é nenhum milionário, nem nada que precise de uma blindagem. Então, existe muito preconceito em relação à blindagem. Só que entendo que esse carro foi blindado porque justamente era a necessidade das pessoas que o tinham quando era novo. Hoje você não precisa, mas quem teve esse carro no ano passado precisava, né? Então isso é um fato, por isso que tem muitas unidades blindadas. Vou descartar o carro porque é blindado? Não, eu não acho que é o caso. Por exemplo, você pega um carro com amplo histórico de manutenções como esse aqui já trocou 6 bicos, injetores, óleo de transmissão, óleo do Haldex, suspensão, freios, pneus, então é um carro que está bem zerado, bem completinho, né? Enfim, muito confiável também, além da blindagem toda revisada. Então assim, o espetáculo para quem está procurando é procurar um que esteja neste nível aqui. E no decorrer dos anos, o próprio Passat CC foi evoluindo. Inicialmente, ele veio com apenas 2 lugares no banco traseiro. A partir de 2010 ali para 2011, ele passou a ter 3 lugares aqui. Antes ali eram porta-objetos no meio. Era bem interessante também, mas o carro ficava menos prático, né? E tinha também um encosto de cabeça a menos. Algumas outras coisas que foram acontecendo no decorrer da vida do Passat é o painel central aqui. Então a gente tem freio de mão aqui no botão, né, no console central, mas de 2010, 2011 para baixo, o freio de mão era aqui, do lado desse botão da regulagem de intensidade de luz do painel. Outras coisas também aconteciam, é que alguns não tinham esse relógio aqui era o pisca, e aqui eram 2 porta-objetos. Aqui não, aqui a gente tem um relógio e o pisca ele passou aqui para baixo da multimídia.
alguns pequenos detalhes que mudam, né? Então esse layout aqui de ar-condicionado, ele ficou até 2011, em 2012 ele já passou a ser aquele ar-condicionado com 3 botões redondos aqui, com um layout diferente. Enfim, as funções são as mesmas, tá? Mas o layout é um pouquinho diferente. Alguns opcionais que umas unidades têm, esse aqui tem aquecimento nos 2 bancos dianteiros, alguns também tem resfriamento, esse aqui não. E alguns outros têm massageador. Apesar desse aqui ter memória, ser bem completo, não tem o massageador, certo? Então, são pequenas diferenças aí que foram ocorrendo, não só por conta de versão, é por conta da evolução da própria linha CC dentro da Volkswagen, tá? Aqui a gente tem o volante que é somente do R-Line, todos os R-Line tem esse volante aqui, e os que não são R-Line tem aquele volante normal do Passat, que depois acabou indo para as outras linhas também da Volkswagen, certo? E aqui temos as rodas do R-Line, né? Não é aquela roda catavento aqui, a gente tem uma roda de estrela de 5 pontas, que é muito bonita por sinal, e combina bastante com o desenho geral do carro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre Passat CC, eu dei uma pincelada geral aí, porque eu tenho muito vídeo já, muita gente falando a mesma coisa, então eu quis acrescentar um pouquinho de algumas coisas diferentes e algumas coisas que eu percebi aqui com ele, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.